Hoje, Chuva Amiga visita, pelo menos a zona sul de nosso arquipélago, um chuva abençoado e que é sempre bom. Mas a intensidade, sabe, e deixa estragos e também não sabe, está alguém desaparecido no norte de Santiago. O governo desde negócio apresenta-se a solidariedade, mas também tem forma uma delegação na escopo de proteção civil, chefiado para o próprio primeiro-ministro, está saindo no terreno para, de facto, fazer uma avaliação e trazer as respostas que é necessário, sempre rápido, pontual e assertivo. A chuva ali, infelizmente, falta no mês de outubro, um mês que era importante também para não melhorar a nossa produção, não tinha grandes expectativas. Evidentemente que não fica muito aquém de avaliação de peritos, não tem uma situação diferenciada territorialmente, mas globalmente não tem uma produção de baixa de grãos, uma produção razoável de pasto, uma situação fitossanitária boa, recarga de lençóis de água subterrânea razoável e com aquele chuva ali seguramente até melhora. Ainda assim, tem põe medidas de proteção de muitas famílias rurais. Portanto, o governo assume-se a responsabilidade nessa matéria e com a eficácia de sempre toma medidas que for necessário. Esta situação tornou-se mais frequente e tem tudo a ver com as mudanças climáticas. Durante o nosso mandato, enfrentamos e equacionamos muitas emergências relacionadas com desastres naturais e choques externos. Consequências herdadas das erupções vulcânicas de 2014 no fogo, estragos das grandes chuvas e inundações de Santo Antão de 2016, secas severas e prolongadas de alguns anos, efeitos da pandemia da Covid e a crise inflacionária provocada pela guerra russo-ucraniana. Todos resolvidos sempre com respostas atempadas e adequadas a nível social e económico. As consequências da tempestade Erin também estão a ser resolvidas com sucesso. Todas estas crises afetaram o sistema agroalimentar e o ambiente. Não obstante o sucesso das respostas emergenciais, sabemos que a aposta na adaptação e resiliência é a mais sustentável a prazo. É por isso que o Governo aprovou recentemente o Programa Climático e Ambiental, com medidas neste sentido. Um programa plurianual orçado em 750 mil contos para a primeira fase de 3 anos, cuja execução não depende dos resultados das campanhas agrícolas. Independentemente das emergências, as políticas públicas implementadas permitiram melhorar as condições de produção agrícola e pecuária e do rendimento das famílias, com a realização de mais de uma centena de projetos hidroagrícolas e hidropastoris. Estes projetos integram infraestruturas e equipamentos de mobilização e distribuição de água para a rega, uso de energias renováveis, sistemas de irrigação moderna, variedades melhoradas, capacitação de produtores, entre outros. Para além de potenciar melhor a produção em muitos perímetros irrigados existentes, estes projetos permitiram criar mais 111 hectares de novas áreas irrigadas, especialmente no Fogo, em Santiago, Santo Antão e São Nicolau. Um novo perímetro agrícola com 100 hectares em Gamboesa, Porto Novo, está a ser criado e terá capacidade para albergar cerca de 400 de agricultores. O resultado terá de ser necessariamente maior produção, mais emprego e mais rendimento para as pessoas. Apesar das secas, fizemos um grande esforço na mobilização de água para a agricultura, na diversificação das suas fontes e na melhoria da sua governança. A água subterrânea mobilizada para a agricultura passou de 27 milhões de metros cúbicos em 2016 para 49 milhões no final de 2024. Cerca de 5.400 metros cúbicos dia, ou seja, 2 milhões de metros cúbicos ano de águas residuais tratadas, foram utilizadas de forma segura na irrigação. Foram instalados 143 parques solares associados à mobilização de água, reforçando a sustentabilidade do nexus energia-água. A dessalinização da água salobra é uma realidade. O sistema de moia-moia é modelo
e caso de sucesso. A dessalinização da água do mar para a agricultura também tornou-se uma realidade. No final de 2025, prevê-se uma capacidade nominal de produção instalada de cerca de 2,4 milhões de metros cúbicos ano. Resumo aqui algumas medidas de incentivo e de fomento à produção agropecuária numa base mais resiliente e adaptada. O índice de penetração de gota a gota passou de 27% em 2016 para 63% em outubro de 2025, graças à política de subvenção de 50% dos custos dos sistemas. Com isto, Cabo Verde deu o maior salto qualitativo até hoje registado na poupança da água para a agricultura. Introduzimos também a subvenção de 50% dos custos para o cultivo protegido em estufas. Boa aderência ainda na fase inicial, entretanto. Facilitamos o acesso ao crédito, 100 mil contos injetados ao microcrédito com taxa de juros zero e período de carência alargada. Vamos em breve bonificar os juros ao microcrédito para gota a gota e pequena mecanização agrícola. Negociamos uma linha de crédito bancário. No quadro da retoma, 300 mil contos com condições especiais para os agricultores. E até hoje, 17 projetos já financiados pela banca, num valor total de cerca de 103 mil contos. Promovemos o confinamento dos rebanhos e a redução do pastoreio livre e descontrolado. Mais de 100 currais construídos nas ilhas. E na sequência da aprovação da Lei da Pecuária, introduzimos o Programa de Apoio à Modernização das Unidades Familiares. Estamos a realizar o Programa de Regeneração da Cultura de Bananeiras nas zonas afetadas pela inclusão salina, com dessalinizadores de água salobra e novas plantações. 40 mil plantas foram já disponibilizadas, as dessalinizadoras dos reservatórios já se encontram em Cabo Verde, muito proximamente serão instalados. Fruto de investigação e desenvolvimento, elevou-se para 140 os pacotes tecnológicos disponibilizados. Sementes e mudas de plantas mais produtivas e adaptadas estão a ser divulgadas. A empresa Cabo Verde Logística Agroalimentar está a ser instalada. Iniciará a prestar os serviços em breve. Também graças às políticas realizadas, investimentos feitos, temos mais água para o abastecimento público, melhor distribuição, melhor qualidade, melhor governança. Não obstante as crises que vivenciamos devido às avarias nos últimos tempos. A captação média de água duplicou, passou de 43 litros por pessoa por dia em 2016 para 94 litros por pessoa por dia em 2024. Houve um aumento da taxa de cobertura da população com acesso à água em rede, em rede 64,1% em 2016 e 73,8% em 2024. Instalados 4.326 quilómetros de rede e efetuados mais de 43 mil ligações domiciliárias em todo o país. A água mobilizada para o consumo humano, subterrânea mais salinizada, passou de 14 milhões de metros cúbicos em 2016 para 18 milhões de metros cúbicos no final de 2024. Em Santiago, finalmente, assinou-se o contrato com para a realização do projeto de desenvolvimento do sistema de abastecimento de água, financiado através de uma linha de crédito junto do JICA Japão. Registrou-se também o aumento do uso das energias renováveis na produção e distribuição de água potável. 16 parques solares em 2016, 50 em 2025. Mais entidades gestoras empresariais criadas. O país conta hoje com mais saneamento, dados que eu trarei durante o debate. As políticas no domínio do ambiente foram substancialmente reforçadas com resultados muito concretos. Aumentamos a rede das áreas protegidas e as medidas de conservação. Não obstante as fragilidades, o país orgulha-se de ser um dos maiores hotspots da espécie da tartaruga careta-careta. A implementação da nova lei de plástico está a dar os seus frutos e reforçamos a parceria com as organizações da sociedade civil na área do ambiente. O primeiro relatório anual sobre o estado do ambiente foi elaborado. Estamos a apresentar dados, portanto, estaremos a apresentar dados e debater estas matérias durante o debate. Falando do clima, o Governo instituiu o quadro legal e institucional da governança climática, criou o Portal do Clima e Sistema Nacional de Transparência Climática operacionais, estabeleceu os marcadores climáticos para o Orçamento Geral do Estado e
também declaração de despesas incorporados no Orçamento do Estado. Tem um programa de informação para reforçar a literacia climática e nós elaboramos mapas de risco e vulnerabilidade, vários outros instrumentos associados à nossa contribuição nacionalmente determinada. E também o plano de adaptação NAP, quadro de transparência, ETF e estratégia de desenvolvimento a longo prazo com baixas emissões. Concluir, Sr. Ministro. A NDC 3, já vou terminar, a NDC 3.0 de Cabo Verde acabou de ser aprovado pelo Secretariado da Convenção sobre as Mudanças Climáticas. Não posso terminar sem deixar de dizer que 787 trabalhadores, colaboradores do Ministério com vínculos precários foram regularizados. Este é um facto histórico. Termino mesmo dizendo que nem tudo está perfeito e nem tudo está acabado, mas os cabo-verdianos sabem que fizemos bastante, que a direção certa é esta e que podem contar com a nossa determinação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro.